Olá a todos, a todas, a todes. Como vocês podem observar, o título da apresentação é Metodologia Experimental em Sala de Aula, contribuições da psicolinguística educacional no processo de ensino-aprendizagem. Aqui temos um roteiro da apresentação. Teremos a introdução, o objetivo, metodologia, resultados esperados e discussão e considerações finais. Introdução. Por meio de testes online e offline, pesquisadores defendem a utilização da metodologia experimental em sala de aula. Sabendo das dificuldades enfrentadas pelos professores brasileiros com relação a recursos tecnológicos a serem disponibilizados pelos entes responsáveis pela manutenção e desenvolvimento da educação no Brasil, encontramos nos testes offline, mais especificamente no teste de familiaridade, uma alternativa experimental acessível aos docentes. Aqui temos a imagem da sala de experimentos do Laboratório de Processamento Linguístico da Universidade Federal da Paraíba, onde nós realizamos experimentos científicos. O objetivo do trabalho é mostrar a utilidade do teste de familiaridade como recurso norteador do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Metodologia. Material. Utilizamos o teste de familiaridade com conectivos adversativos, mas, porém e todavia, escolhidos por meio de corpos disponibilizados pela Linguateca e pesquisa sociolinguística, com base na frequência de uso dos usuários do português brasileiro. Participaram do experimento 24 estudantes do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cabedelo, com média de idade de 15 anos, e 32 graduandos da Universidade Federal da Paraíba, com média de idade de 24 anos. Procedimento. Os discentes responderam testes de familiaridade por meio do Google Forms. As respostas registradas compuseram um modelo multinomial que manifesta a probabilidade de os estudantes escolherem como mais ou menos familiares os conectivos adversativos. No teste de familiaridade, os leitores foram orientados a classificar os conectivos que relacionavam os textos por meio de valores que variavam de 1 a 5, em que a nota 5 deveria ser dada ao conectivo considerado mais familiar e a nota 1 ao conectivo considerado menos familiar. Vamos ver um exemplo de texto utilizado no teste de familiaridade? Por exemplo, assinou o documento, mas se esqueceu de levá-lo. O estudante ou a estudante deveria classificar o conectivo mas como mais familiar, e esse mais é com i, não é? Se fosse considerado mais familiar, seria o valor 5. Agora, se ele não conhecesse esse conectivo, nossa, eu não conheço essa conjunção mas, ele iria classificar com menores valores, como 1 ou 2, por exemplo. Resultados e discussão. Os conectivos adversativos utilizados nos textos são, de maneira geral, familiares para os discentes. Se vocês observarem nesse gráfico do modelo de regressão multinomial, nós observamos que a probabilidade de os estudantes classificarem com nota 5 todos os conectivos adversativos é maior do que a probabilidade de classificar os conectivos com notas 4, 3, 2 ou 1, por exemplo. Entretanto, observem que o conectivo, todavia, é o conectivo considerado menos familiar. A probabilidade de os estudantes darem nota 5, ou seja, a nota do conectivo mais familiar ao conectivo, todavia, é menor do que a probabilidade da nota 5 ao conectivo mas, do que da nota 5 ao conectivo e, do que da nota 5 ao conectivo porém, que são considerados mais familiares. Então, o teste experimental offline conseguiu diagnosticar a situação dos discentes com relação à familiaridade com conectivos adversativos. Considerações finais. Acreditamos que os testes de diagnóstico de turmas devem ser amplamente utilizados pelos docentes como ferramenta para caracterizar, de maneira mais precisa, a situação real de sua turma com relação aos conhecimentos a serem tratados em sala de aula.
A partir dos resultados obtidos por meio de testes de familiaridade, o docente poderá refletir sobre a melhor maneira de familiarizar o leitor, ou seja, o discente, com os itens linguísticos que não são familiares. O docente será a ferramenta que poderá guiá-la na escolha de textos e atividades a serem trabalhadas em sala de aula. Então é isso. Muitíssimo obrigada.